Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. E hoje nós temos uma aplicação muito interessante que é o 741 a nível de transistor. Muito bacana o circuito, vamos aprender bastante sobre amplificadores, tanto para áudio quanto operacionais, eletrônica analógica e transistores bipolares de junção. Já deixa aquele like e compartilhe com todos os interessados neste conteúdo. Eu lembro todos que é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, faça a cotação para o seu transformador toroidal sob medida para o seu projeto, também indutores toroidais. Também um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br, faça o seu cadastro, confira todos os itens, vai adicionando no carrinho e utilize o cupom de desconto WR Kits na sua compra, tá certo? Vamos para o vídeo de hoje, tem cursos Hotmart WR Kits na descrição. Eu aproveito para sugerir o curso de amplificadores operacionais e o curso de áudio e amplificadores profissionais, ambos aqui disponíveis. Se você gosta dessa área, a aula de hoje é bacana e esses cursos também estão demais e os outros cursos todos aqui na descrição. Prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! É sempre uma honra gravar estas clássicas de sexta que vão ao ar desde fevereiro de 2014, sem falhar uma sexta sequer. E o projeto de hoje está bem interessante, pois com ele nós conseguiremos entender melhor o 741 e até mesmo os amplificadores operacionais em geral. Veja bem, não é intuito deste projeto nós utilizarmos ele ao invés de um 741 convencional, por exemplo. Sempre que vamos precisar de um op-amp, utilizar o circuito discreto a nível de transistor. É claro que não, mas para entendermos bem o funcionamento de um amplificador operacional ou até mesmo para pegarmos ideias pontuais de um projeto já de décadas, um projeto consagrado, pegar ideias pontuais no esquemático, nos arranjos para trazer para os nossos amplificadores de áudio, é muito válido este tipo de circuito, este tipo de aplicação, e por isso eu trago para vocês. Se você tem curiosidade também e gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho um vídeo antigo do canal, uma clássica antiga, que foi o 555 a nível de transistor. Eu vou deixar nos cards no canto superior direito para você conferir também. Vale a pena, o 555 a nível de transistor já foi feito por nós. Hoje é a vez dele, o 741, amplificador operacional que é considerado um padrão industrial, como vimos também no curso de op-amps, link na descrição se não fez. Eu estou aqui com o datasheet do fabricante, nós temos este aspecto. O 741 é da década de 60, de 1960, e foi criado pela Fairchild. A equipe da Fairchild desenvolveu ele e foi considerado um dos primeiros amplificadores operacionais mais estáveis. E até hoje ele está aí disponível, você encontra facilmente. Nós temos o símbolo aqui, muitos de vocês devem conhecer, o símbolo de um amplificador operacional. E esse datasheet que eu tenho aqui da National Semiconductor, ele traz o diagrama esquemático interno do 741, que é o interesse de nós para a aula de hoje, muito bem apresentado. Então observem aqui, nós conseguimos ver exatamente todos os transistores e componentes utilizados. Então a partir dele eu desenvolvi o circuito para a aula de hoje, que vamos demonstrar na bancada, funcionando. E o legal é que podemos analisar pontos internos do circuito também. Como é natural em amplificadores operacionais, nós temos uma entrada baseada em par diferencial. Como você vê aqui, a entrada não inversora é a entrada inversora, aqui em um par diferencial com transistores NPN e um sistema de carga ativa aqui. Então, estes transistores de baixo aqui fazem às vezes de uma carga ativa para o meu amplificador, para o meu par diferencial. E temos aqui em cima a fonte de corrente de polarização com este transistor Q8, um transistor PNP. Também nós temos aqui embaixo o ajuste de offset, para anularmos o offset se houver uma tensão de erro presente, ou para deixar zerado mesmo, para eu utilizar em algumas aplicações mais sérias
para sensores que têm resolução de milivolts é interessante, e precisamos apenas acrescentar um potenciômetro entre estes terminais aqui. Se você observar, nós temos aqui o circuito, ó, um trimpote de 10K, nós adicionamos entre aqueles pinos e o seu centro vai no V-, que é a tensão negativa. E aí você consegue ajustar e zerar o offset. Então, em geral, nós temos uma etapa em par diferencial com carga ativa. A sua polarização é feita pelo Q8 aqui, que funciona como uma fonte de corrente constante. Isso dá bastante estabilidade à polarização de um par diferencial e de arranjos de amplificadores, como sabemos, pois fontes de corrente constante têm impedância infinita, impedância teórica infinita, e este arranjo é amarrado aqui a outros transistores, o Q9, e nós temos aqui um espelho de corrente formado por Q10 e Q11, como você observa aqui. Tem um resistor de 5K, e esse espelho de corrente também forma uma corrente constante, onde eu polarizo o Q12, que está ligado com Q13, formando outro espelho de corrente. Então está tudo amarrado aí para ter as fontes de corrente constantes para a polarização do circuito. Então o Q10 e Q11 controlam estes espelhos com os transistores PNP. Polarização do par diferencial aqui à esquerda e polarização do arranjo do amplificador de ganho de tensão, estágio de ganho de tensão, que já vamos analisar com você. O sinal, então, de acordo com o nosso arranjo, vai entrar em uma das entradas, não inversora, inversora, e nós temos o sinal aqui, neste nó, saindo, indo já para a entrada do amplificador de tensão, que tem como transistores principais Q15 e Q17 aqui. Esses dois transistores estão ligados em uma configuração Darlington, como você pode observar. O emissor de um vai na base do segundo, então nós temos duas quedas de emissor aqui, e a configuração Darlington é muito útil, pois multiplica os HFEs do transistor. Eu tenho um alto ganho com este arranjo. Aí eu preciso polarizar ele, para que eu consiga amplificar um sinal. Inclusive o sinal nesta linha aqui do circuito é um sinal da ordem de microvolts, realmente muito pequeno, por isso eu preciso dar esse ganho gigantesco aqui com o transistor Darlington. Fonte de corrente aqui em cima polariza o amplificador de tensão, e eu tenho aqui, olha só que interessante, quem é aluno do curso de áudio e amplificadores profissionais já identificou aqui o multiplicador de VBE. Então este transistor NPN, em conjunto com o resistor de 4.5 kΩ e 7.5 kΩ, forma um multiplicador de VBE, que é responsável por polarizar os transistores da etapa de potência, ou seja, criar uma diferença de tensão de modo a polarizar o NPN e o PNP um pouco acima da região de corte, fazendo-os conduzir o sinal, evitando a distorção de cruzamento, a distorção de crossover. Por esse motivo nós temos uma saída aqui baseada em classe AB com esta configuração. Amplificador de tensão tem a sua tensão, o seu ganho de tensão, definido pela carga de coletor, que é o arranjo aqui do espelho de corrente que forma a fonte de corrente constante para polarização, o multiplicador de VBE. Então, isto tudo é a carga de coletor dividido pela carga de emissor. Esse é o ganho do amplificador de tensão, aqui composto por R11, um resistor de baixa resistência no valor de 50 ohms. Estes resistores que vemos aqui, eles são elaborados no silício ali no 741, então eles têm uma precisão muito boa. Então, podemos considerar como se fossem resistores de precisão. No nosso circuito eu não vou utilizar resistores de precisão, mas vou utilizar arranjos com resistores que garantam uma resistência bem próxima do que temos aqui. E estes dois valores são calculados, como dito, é um projeto já de décadas, para garantir uma tensão específica entre coletor e emissor no multiplicador de VBE, de modo a polarizar esses transistores de saída da etapa de potência, para termos sucesso aí no sinal e
termos um sinal mais linear possível quando o op-amp estiver devidamente configurado para tal. Impedância de saída do 741 é 75 ohms, então tem dois resistores aqui de 25 e de 50 ohms, e aqui vai para a saída. Então, muito bonito este arranjo aqui de décadas e já consagrado. Chama a atenção para os resistores utilizados na proteção do circuito. Q22 aqui, ele monitora uma subida de tensão no emissor de Q17. No caso da tensão subir, subentende-se algum erro no circuito, algum curto, alguma coisa do gênero, e eu teria uma tensão elevada sobre um resistor de 50 ohms, o que provocaria um aumento de corrente, certamente danificaria o op-amp. Por isso que a 22 está aqui. Se sobe a tensão no emissor de Q17, eu tendo a polarização de Q22, ele conduz corrente do coletor para o emissor e ele despolariza o Darlington. Então, teoricamente, desligando o sinal e baixando a tensão aqui na base. De forma análoga, eu tenho Q15, que evita algum possível curto na saída do circuito. Se eu tiver um curto aqui na saída, R9 de 25 ohms estaria conduzindo uma alta corrente, certo? Eu teria um aumento de tensão nesse nó, que é o emissor de Q14, mas como eu tenho Q15 no arranjo, aumento de tensão nesse nó traz este cara aqui para polarização, onde ele tenderá a conduzir corrente do coletor para o emissor no sentido convencional, e isso diminui a tensão na base de Q14, por consequência, despolarizando este mesmo transistor e evitando uma possível queima. Então, dois arranjos simples aí com transistores para evitar possíveis problemas que possam ocorrer no op-amp. Então, como você viu, é um amplificador clássico, par diferencial, amplificador de tensão e etapa de potência. Isso forma um amplificador operacional. Tudo muito bem arranjado, preocupação com as fontes de corrente constante para bastante estabilidade e com a linearidade do circuito. Temos também um capacitor de 30 picofarad, que é um capacitor de compensação. Este capacitor reduz a banda do operacional, e isso podemos comprovar na prática também. Vou mostrar para você o que acontece se eu remover este capacitor do nosso circuito. Então ele reduz a banda do operacional, mas como vantagem ele traz mais estabilidade e evita oscilações em frequências mais altas. Por isso que muitos op-amps têm um capacitor no seu arranjo interno. A explicação do circuito é basicamente essa. Então, realmente um clássico amplificador aí, como podemos observar. Eu tenho aqui o circuito simulado em LT-Spice, que eu deixo também para download. Tem curso de LT-Spice aqui embaixo se você ainda não fez. Simulador gratuito de circuitos, invista no curso para você aprender a dominar este software que é muito bom. Estou alimentando com mais e menos 15 volts e eu liguei aqui R6 que está na realimentação. Perceba as labels aqui, output e input menos, ou seja, ele realimenta negativamente. E eu tenho sinal entrando em R13 aqui, que é o de 10K, meu resistor de entrada. Tem uma configuração inversora, assim, pois o input mais está no ground aqui, ó. Então, rodando a simulação. Essa é a entrada do circuito e essa é a saída do circuito, como você pode observar. Vamos aumentar o tempo de simulação aqui. E aí observe que eu tenho 20K e 10K. O ganho inversor é R de realimentação sobre o R de entrada, portanto eu tenho um ganho 2 aqui. Estou entrando com 1 volt de amplitude e eu tenho 2 volts de amplitude na saída. Então está coerente, como você pode ver. Outra coisa que vale destacar é a inversão de fase. Semiciclo positivo na entrada, um negativo na saída. Negativo na entrada, um positivo na saída.
Agora vamos mudar o arranjo. Então vou pegar aqui, vou fazer o amplificador não inversor. Então para isso, eu aplico o sinal na entrada não inversora, portanto input mais. Meu resistor de feedback fica entre a saída e a entrada inversora. E da entrada inversora para GND eu tenho mais um resistor aqui para o terra. Então com isso eu tenho a configuração não inversora. Rodando a simulação, entrada do sinal, saída. Então veja que agora eu não estou invertendo a fase, semiciclo positivo. Na entrada é um semiciclo positivo, na saída da mesma forma semiciclo negativo. Eu estou com 1 volt na entrada e está saindo 3. Comprovadamente funcionando, pois nós temos 20K e 10K, 20 dividido, aliás, tá certo, 20K e 10K, 20 dividido por 10 dá 2, só que o ganho não inversor é realimentação dividido pelo resistor entre inversor e GND, mais 1, que dá 3, portanto. Então o ganho está igual a 3. Podemos ainda verificar o sinal aqui, ó, neste nó. Então aqui está o meu sinal, é uma amplitude em microvolts. Isso na prática nós não conseguimos verificar com o osciloscópio. Então no coletor eu tenho meu ganho de tensão. E em cima ali do multiplicador de VBE eu tenho uma cópia do sinal, pois é como se eu estivesse empurrando o multiplicador de VBE para cima. Em vermelho você vê o sinal na base do NPN de saída de potência, em azul o sinal que vai na base do PNP. Por isso nós conseguimos aí a amplificação correta na saída. Aqui está a minha saída centralizada ali com o offset em 0. Tudo funcionando perfeitamente. Agora vamos para a bancada. Antes disso eu mostro o esquemático que de fato vamos utilizar, que é esse aqui, ó. Você pode se basear nele se você quiser construir isso na prática. Então todos os transistores que eu vou utilizar NPN são BC550B, que é um transistor bipolar de junção de baixo índice de ruído, ideal para essa aplicação. E os PNPs são 560B. Você pode testar aí com 547, 557, sem problema algum, mas eu optei por estes aqui pelo seu baixo índice de ruído. E os resistores todos em ohms, 1/4 de watts. Então nós temos aqui o circuito, algumas mudanças pontuais são os resistores que eu coloquei 2 de 100K em paralelo para ter 50K, como é o resistor conforme o fabricante sugere. Aqui no espelho de corrente, 2 de 10K em paralelo para obter 5K. Aqui 2 de 100K para obter os 50K. E 2 de 100 ohms para obter os 50 ohms. E capacitores eu coloquei 3 de 10 picofarad para obter exatamente 30 picofarad. Mas você pode utilizar um de 33 picofarad também, se você preferir. Não vai afetar muito o resultado. E na saída eu utilizei 47 ohms e 2 de 47 em paralelo. Vai dar um pouquinho mais baixa a impedância de saída, mas isso até é interessante. Então é isso aí. O circuito é exatamente igual do datasheet. Então aqui na primeira página tem o circuito do 741 a nível de transistor. Na próxima tem o mesmo circuito, só que ligado como um buffer. Então veja que a saída eu liguei aqui na entrada inversora, através de um fio aqui, isso vamos testar na prática. E também temos os dois capacitores de desacoplamento entre os terminais de alimentação. Na próxima página o mesmo circuito, só que na configuração não inversora. Vou utilizar na prática dois resistores de 10K, esse na realimentação, esse na entrada inversora para o GND. E na última página aqui a configuração inversora, onde eu entro com o sinal aqui no 10K de entrada, tenho o resistor de realimentação aqui e aterro a minha entrada não inversora.
Tá aí o esquemático do 741 a nível de transistor que elaboramos aí para você. Baixe, aqui na descrição tem todos os arquivos, clique em mostrar mais. Tem esse PDF, tem o datasheet do 741 e tem o arquivo de simulação em LT Spice. Vamos agora para a bancada, ver funcionando esse circuito bem interessante, fazer vários testes legais. Venha comigo! Tá aqui a montagem do nosso 741 com 20 transistores, olha só que beleza. Então uma montagem protoboard com os transistores bipolares de junção, NPN e PNP necessários para compor todo o amplificador operacional. Então nós temos os resistores, algumas associações simples que fizemos para obter valores próximos do fabricante, que vimos no datasheet. Aqui também o capacitor de compensação. Temos 3 capacitores de 10 picofarad, que dá uma capacitância equivalente de 30 picofarad. Organizei da seguinte forma: aqui eu tenho a entrada não inversora, entrada inversora e a saída. Desta forma fica bem fácil de configurarmos as principais topologias com o amplificador operacional para validarmos o funcionamento deste circuito. E você vai ver que o funcionamento está bem satisfatório. Temos os 2 capacitores de desacoplamento aqui de 100 nano entre os rails de alimentação. Alimentação essa que virá da fonte de bancada. Aqui é o mais V, aqui é o menos V e aqui é o GND. Primeiro passo para os que forem montar este circuito é este: é conectar a fonte de bancada de modo a testar o offset de saída que o seu circuito está gerando. Então, se você montou tudo de forma correta, você provavelmente não terá problemas com offset na saída. Então, como vamos fazer isso? Eu vou alimentar aqui. Então, mais V e menos V. Você pode selecionar aí uma tensão baixa inicialmente, por exemplo, mais e menos 5 volts. E aí vamos medir já inicialmente a saída. Depois eu vou configurar para verificarmos o offset. Tá aí a fonte com o nosso circuito. Eu vou configurar aqui inicialmente mais e menos 5 volts da fonte de bancada. Então, tem os 2 canais aqui ligados em configuração simétrica e o limite de corrente pode ser aí uns 100 mA sem problema nenhum. Vamos ligar a saída e verificar o consumo. Então, em um primeiro momento, já temos uma boa resposta do circuito. Nós não temos um consumo exorbitante, apenas 13,2 mA, significa que não temos nada drenando muita corrente e é isso que esperamos. Eu vou ligar o voltímetro e vamos observar a tensão de saída com o circuito totalmente aberto, em open loop, sem conexões nas entradas. Vamos ver o que o voltímetro mede. Está medindo aí 4,6 volts. Tá certo. Agora, para verificarmos o offset, nós temos que fazer o seguinte. Eu vou ligar em uma configuração de buffer, portanto eu ligo a saída na entrada inversora. Com esse jumper aqui. E eu ligo a entrada não inversora no GND. Por que isso? Porque eu vou estar dando um ganho de corrente ao sinal de 0 volts. Nessa configuração aqui. Então eu tenho um buffer com o operacional, eu tenho 0 volts aplicado à entrada não inversora. Na saída eu espero o quê? Eu espero 0 volts. Se tiver algo de diferente, se tiver uma tensão positiva ou negativa, significa que eu tenho um offset inerente ao circuito, por alguma polarização inválida do meu sistema. Isso pode ser compensado com aquele trimpote entre os pinos de ajuste de offset, que inclusive o fabricante do 741 disponibiliza para o usuário. Liberando a saída, nós temos aí consumo baixo ainda. Vamos utilizar o voltímetro e verificar a tensão de offset da minha saída, ver se é necessário algum ajuste ou alguma verificação no circuito. Muito bom, ó, estamos com menos 0,003 volts de offset. Se eu quisesse zerar mesmo, então ter exatamente 0 volts na saída, veja que eu estou agora com apenas 3 milivolts, é isso?
É isso mesmo, estou apenas com 3 milivolts negativos na saída. Se eu quisesse zerar esta tensão, eu poderia ligar o trim-pot, e aí teria que ser provavelmente um trim-pot multivoltas entre os terminais de anulação de offset e calibrar cuidadosamente até atingir o zero aqui no meu voltímetro. Como a intenção não é utilizar este amplificador aqui em nenhum circuito que vá ler algum sensor com resolução de milivolts, não há necessidade de nos preocuparmos com 3 míseros milivolts de offset. Não concorda comigo? Então agora vamos fazer o teste inicial, que é testar o circuito que está ligado como um buffer. Eu tenho a saída ligado na entrada inversora, realimentação negativa, portanto, aplicando um sinal na entrada não inversora, eu devo ter a cópia deste sinal na minha saída do circuito. Vamos lá. Estou aplicando um sinal de 2 volts pico a pico, 1 kHz de frequência na entrada. Eu tenho uma cópia desse sinal na saída. Fantástico, galera. Está funcionando perfeitamente o nosso 741 transistorizado. Você vê aqui o sinal e uma cópia desse sinal em fase com o sinal de entrada, onde temos a mesma amplitude também, pois eu estou com 1 volt por divisão no canal 1 e no canal 2. O circuito buffer está funcionando. Aliás, eu estou com 2 kHz de frequência. 1 kHz é aqui, ó. Agora sim nós temos 1 kHz aplicado na entrada do nosso buffer com o 741 discreto. Agora vamos fazer a topologia não inversora, que é muito interessante. Eu vou utilizar 2 resistores de 10K, 2 resistores iguais, e sabemos, principalmente os alunos do curso de amplificadores operacionais, que o ganho na topologia não inversora é o resistor de realimentação dividido pelo resistor que vai na entrada inversora para GND mais 1. Como eu tenho 2 resistores iguais, será 10K por 10K que dá 1, mais 1 dá 2. Terei o ganho 2, portanto. Vou remover aqui o jumper que vai da saída para a entrada inversora. Vamos ligar aqui o resistor de realimentação de 10K. E vou ligar outro resistor de 10K da minha entrada inversora para o GND. Feita a ligação, eu preciso aplicar o sinal na entrada não inversora. Então, aqui está o meu gerador. E aí nós temos a topologia não inversora. Vamos ver se funciona. E está funcionando muito bem, olha só. Temos aqui 1 volt por divisão em cada um dos canais. E você vê que nós temos o dobro da amplitude na saída. 10K por 10K mais 1. E não está invertendo, ó, os sinais estão em fase. Veja aqui quando temos o semiciclo positivo na entrada, tem semiciclo positivo na saída, semiciclo negativo na entrada, semiciclo negativo na saída. Chama a atenção de você também para a linearidade desse sinal. Pode ser vista também entrando no modo XY do osciloscópio, ó, uma linha reta aqui. Então isso denota uma linearidade no meu sinal, comprovando novamente o funcionamento do amplificador. Estamos trabalhando em malha fechada, realimentação negativa, sistema que tem muitas vantagens, como você já deve saber, principalmente os alunos do curso sabem já de cor e salteado essa questão. E temos o ganho igual a 2. Eu posso verificar isso colocando aqui em 2 volts por divisão a saída e fazendo a sobreposição dos canais. Então observe. Colocando os 2 canais aí na mesma referência, eu tenho sinal praticamente em cópia, só que a saída está com o dobro de tensão, pois agora eu coloquei 1 volt na entrada, 1 volt por divisão na entrada e 2 volts por divisão na saída. Significa que para o canal 2, cada gratícula vertical equivale ao dobro da variação para o canal 1. Bem interessante esta forma de analisar também o ganho. Colocando ambos em 1 volt por divisão, eu tenho novamente a comprovação do ganho de tensão e da preservação da fase do meu sinal, agora com os 2 sobrepostos. Vamos testar a configuração inversora agora. A configuração inversora com 2 resistores iguais me dá o ganho unitário, porém com inversão de fase.
Para isso vamos fazer o seguinte, eu vou desconectar o gerador aqui, desconectar o osciloscópio momentaneamente. Na realimentação eu mantenho os 10K, só que agora eu vou colocar, tá aqui o 10K na realimentação, o resistor de 10K agora vai para a entrada do circuito, o outro, então aqui vem a minha entrada, e eu preciso colocar o ground, colocar a entrada não inversora em GND, certo? Agora eu tenho a configuração não inversora, perdão, tenho a configuração inversora, justamente ela inverte o sinal e a equação para o cálculo do ganho, como dito, é o resistor de feedback dividido pelo resistor de entrada e é negativo, certo? Menos RF por Rin, pois eu inverto o sinal em 180 graus. Vamos ver se está funcionando. E muito bem por sinal, ó. Os dois canais em 1 volt por divisão. Eu tenho agora, quando a entrada está no semiciclo positivo, a saída está no semiciclo negativo. Quando a entrada está no semiciclo negativo, a saída está em semiciclo positivo. Inversão de fase em 180 graus, como podemos observar. E ganho unitário. É a mesma amplitude em ambos os canais. E eu facilmente atuo na diferença de ganho para este ou para a topologia não inversora, trocando seus resistores. Então aqui no inversor, se eu colocasse um resistor de 20K na realimentação, eu teria o ganho igual a 2. Se eu colocasse 47K e a entrada com 10K, eu teria um ganho de 4,7. É sempre o feedback dividido pelo resistor de entrada. E na topologia não inversora, como vimos, é o resistor de realimentação dividido pelo resistor que vai entre a entrada inversora e o GND, mais 1. Tem esta diferença. Mas está funcionando muito bem, como você pode observar. Eu terei o meu limite de frequência. Aumentando aqui a frequência, eu consigo excursionar bem na faixa de áudio. Aqui é frequência de 20 kHz, mas acima disso ele já começa a distorcer um pouco a saída. Então 50 kHz ele vai bem, o que é uma boa pedida aí para trabalhar com sinais de áudio. Aqui já começa a apresentar um pouco de distorção na saída, o capacitor já começa a entrar em ação. Em 80 kHz eu já tenho praticamente um sinal triangular aí, mas isso é natural. Se você pegar um 741 comercial, ele terá essa mesma resposta. Então está coerente conforme o próprio dispositivo. O outro teste que podemos fazer é colocar uma frequência alta. Coloquei aí 80 kHz e remover os capacitores de compensação. Veja que removendo aqui, ó, eu consigo excursionar frequências maiores, comprovando que o capacitor que o próprio fabricante insere dentro do 741 tem esta função de compensar o sinal, evitando oscilações de alta frequência. Mas, como tudo tem um preço, o preço disso é a diminuição da largura de banda do dispositivo. Está comprovado para você agora em tempo real, hein? Adicionando os capacitores, nós temos de novo a resposta aí do circuito. Não consegue tratar um sinal de mais alta frequência. Liguei agora mais dois canais do osciloscópio aqui para verificarmos as tensões entre o multiplicador de VBE, que é justamente a tensão de polarização dos transistores da etapa de potência, e aqui no 741 se comporta de forma muito semelhante a um amplificador que você projeta para áudio, por exemplo. Então nós temos uma etapa de potência em classe AB na saída do 741. Vamos verificar então a diferença de tensão entre estes dois pontos. O canal 4 está na parte inferior do multiplicador, que vai para o transistor PNP, e o canal 3 na parte superior, que vai para o transistor NPN. Em amarelo nós temos a entrada do circuito, em azul a saída, em lilás nós temos o multiplicador de VBE, que vai para o transistor NPN, e em verde para o PNP.
os dois canais estão aqui, ó, estão sobrepostos. Então o canal 3 está ali, você vê a label de referência do canal 3, está no mesmo ponto do canal 4, ambos estão em DC aqui no osciloscópio, significa que eu tenho uma diferença de tensão entre os sinais. Essa distância entre os sinais é a tensão necessária para polarizar os transistores de potência ligeiramente acima do seu corte, o que caracteriza um funcionamento em classe AB, para termos um baixo consumo, termos uma boa fidelidade e, ao mesmo tempo, nós conseguirmos excursionar os sinais e termos uma boa eficiência no circuito amplificador. Então, essa questão também está funcionando bem aqui no circuito. Isso encerra as nossas análises do 741 discreto com transistores. Deixe seu comentário aqui embaixo se gosta desse tipo de conteúdo. Quer mais vídeos do gênero, por favor, comente. Eu acredito que dá para aprender muito sobre eletrônica analógica e também construção de circuitos integrados com este tipo de análise. Sem dúvida, olhando para dentro destes circuitos integrados, podemos tirar várias ideias de eletrônica analógica, principalmente para a galera aí que trabalha com áudio e amplificadores. Então deixe seu feedback, que é muito importante. Esta aula aqui foi bem completa, bem extensa e bem detalhada. Aprendemos bastante, acredito que muitos de vocês agora conhecem ainda mais o 741, ainda mais os amplificadores operacionais. Para conhecer melhor ainda, faça o nosso curso ou também o curso de áudio e amplificadores profissionais, links todos na descrição. Mais uma clássica, mais uma sexta aqui no WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Gostou do 741 a nível de transistor? Construa aí, que é bem interessante fazer essa análise, ou então ao menos faça a análise no LTI Spice, tá certo? Compartilhe o conteúdo com o máximo de pessoas possível, todos os interessados. E aqui no canal temos amplo conteúdo, mais de 3.100 vídeos. Nos siga nas demais redes sociais, também tem o Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, tudo aqui embaixo para você. Só clicar em mostrar mais. Ótimo final de semana, bons projetos para todos, aquele abraço e até a próxima.